Boa noite, queridos e amados irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos para que a gente possa dar continuidade à nossa leitura orante dos Salmos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje o nosso salmo em destaque é o Salmo 74. Então, não vamos nos demorar, né? Vamos fazer apenas uma leitura. Ele tem 23 versos e é um salmo didático de Asaf. Essa palavra didático, depois a gente pode até falar sobre isso. Mas vou aproveitar e falar agora. Ela pode se referir a algo que instrui, né? Habilita alguém a alguma coisa ou a habilidade do próprio escritor. Então, é meio que a gente não sabe muito bem definir se refere a uma coisa ou a outra. É como em alguns salmos a gente não sabe se esse salmo é de tal autor ou foi feito para tal autor. Enfim, isso tem a ver com a polissemia da língua hebraica. Mas o que vale e que a gente sabe é que é escritura sagrada. Faz parte do cânon da Bíblia e temos como nossa regra de fé e prática. Sem nos demorarmos muito, esse salmo é um salmo de 23 versos, então vamos fazer apenas uma leitura. Eu convido você a tomar a sua Bíblia, o aplicativo da Bíblia no celular, no tablet, no computador, para que a gente possa acompanhar essa leitura. Você vai ver aí um título, né, que foi posto aí a posteriori, que trata de Lamento por causa da profanação. Esse é um título que vem muito bem a calhar e depois a gente explica isso melhor. Vamos agora ler o texto, depois fazermos aquela pausa para depois interpretarmos, aplicarmos e, ao final, orarmos junto com o salmista. Salmo 74, salmo didático de Asaf. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do Monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora a todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos, deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós, quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Porque retrais a mão, sim, à tua destra, e a conservas no teu seio. Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos.
Teu é o dia, tua também a noite. A luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Lembra-te disto: o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de morada de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Queridos irmãos, já se percebe que há um sentimento nesse salmo, e é um sentimento de grande tristeza diante de uma desolação. Esse salmo, os estudiosos da Bíblia têm colocado ele dentro daquela perspectiva da invasão babilônica no ano de 587 por aí, ou 586, quando Nabucodonosor foi lá e destruiu Jerusalém e derrubou o santuário e pôs fogo ali naquele lugar. Temos aqui um cenário caótico, no qual o salmista expressa a profunda tristeza do seu coração, no qual o salmista percebe a necessidade de se buscar a Deus, rememorando os feitos do Senhor para que se possa ter esperança, trazendo à tona, evocando a aliança que Deus tem com esse povo, para que eles possam ser novamente fortalecidos na esperança do Senhor e tenham tempos melhores, quando o Senhor, o mesmo Deus, que por meio da Babilônia fez justiça por conta do pecado do seu povo, também julgará a Babilônia, para que o seu povo possa ser liberto desse cativeiro. A gente sabe que esse cativeiro durou muito tempo e que o templo só foi reconstruído ali no período de Zorobabel. Mas aqui se percebe Asaf, que era um sacerdote da tribo ali dos levitas, que tinham por herança, porção, ali a atividade do serviço do Senhor no santuário, agora está desterrado e vê aquele lugar onde era expresso o culto e a adoração do povo ao seu Deus destruído. O coração de Asaf está partido. O coração de Asaf está quebrado, doído por toda essa calamidade enfrentada pelo povo de Deus. Então a gente já percebe aqui, né, meus irmãos, que esse título ele vem muito bem a calhar. Lamento por causa da profanação. Essa profanação aconteceu naquele lugar sagrado, no templo, que foi erigido ali sobre o Monte Sião.
Alguns estudiosos também pensam naquilo que aconteceu com Antíoco Epifânio, né? E daquela profanação que ocorreu no templo, onde foi ali imolado um porco no templo que era dedicado ao serviço de Deus. Então a gente tem aqui características que podem lembrar personagens da história que, porventura, tenham feito esse mesmo tipo de profanação no santuário do Senhor. Antíoco Epifânio, Herodes e etc. Então, isso nos faz pensar na dificuldade de tempos que são trabalhosos, em que o povo de Deus tem de enfrentar, né, grande perseguição, em que percebe que muitas das referências que remetem a Deus estão perdidas, os símbolos foram trocados e que precisa resgatar, por meio da oração, a confiança em Deus. A gente vive, meus irmãos, dentro do panorama da história da igreja, um período que a gente chama de últimos dias, ou período escatológico, né? Que compreende, né, desde a primeira vinda de Jesus até a última, a próxima, em que Jesus Cristo voltará em glória e majestade para resgatar o seu povo, para estabelecer a ordem no cosmos, para fazer novo céu e nova terra. Nesse sentimento, nós lemos o Salmo, sabendo que esse é um salmo de lamentação coletiva nacional, mas também a lamentação coletiva do povo de Deus. Nessa esperança, nós nos dirigimos ao texto sagrado. E a gente percebe nesse texto uma estrutura que está muito bem definida. Observe aí, né, no texto. Se você for aí do verso 1 até o verso 11, você vai ter uma moldura que são porquês, né? Tá aí nesses versos, se você perceber. O salmista começa perguntando: por que nos rejeitas? E lá no verso 12, ele termina, no verso 11, perdão, ele termina: por que retrais a mão e põe sobre o peito? Não estendes esta mão para nos abençoar. Ele sente o abandono de Deus. Ele sente isso. E essa mesma rejeição que inicia a sentença dos versos desse trecho do Salmo traz à tona, né, a sensação, o sentimento de que eles foram rejeitados, haja vista o pecado do povo e a situação que esse pecado gerou na sociedade. Daí, em seguida, a gente tem um segundo momento que vai aí do verso 12 até ao verso 17. Nesse segundo momento, o salmista Asaf, ele traz à tona a realidade de quem é Deus, com base no seu título de monarca, de rei, de único, exclusivo, soberano sobre todas as coisas, para que possa se lembrar que mesmo que eles possam estar num cativeiro, mesmo que o rei de Israel não esteja em seu trono, exercendo o governo, o rei terreno, mas o rei celestial não perdeu esse domínio, porque ele é todo poderoso. Ele vai trazendo os feitos de Deus, mostrando que todas as coisas Deus tem o controle sobre elas. Isso vai do verso 12 até o verso 17. No verso 18, a gente tem uma nova moldura com a palavra lembra-te, né? E essa moldura vai trazer à tona o fato de que esse povo que clama a Deus, Deus tem uma aliança com ele. E é da intenção na oração do salmista Asaf que Deus lembre dessa aliança. Que Deus não esqueça desse povo. É por isso que no final ele vai usar essa expressão também, não te esqueças, né, do que acontece com esse povo por causa do inimigo. Então, tudo aqui nesse salmo evoca, em sentido mais amplo, a uma realidade difícil
na qual a única esperança que o povo tem está em Deus, em quem Ele é e na aliança que Ele fez com esse povo. Queridos irmãos, eu gostaria de iniciar essa meditação do Salmo fazendo você, meu irmão, minha irmã, refletir sobre isso. Nós somos o povo de Deus, como igreja. E dentro desse contexto da revelação progressiva das Escrituras, no qual Jesus Cristo já nos foi revelado, sabemos que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano entre os reis da terra, o Filho do Deus vivo que encarnou, habitou entre nós e que morreu numa cruz para a salvação de todos aqueles que creem em seu nome e que retornará em glória para juízo dos povos. Nós, como povo de Deus, não podemos nunca esquecer de que temos uma aliança com Deus e que essa aliança que temos com Deus foi celebrada não por sacrifícios de animais, mas pelo sacrifício do Filho unigênito de Deus. Um sacrifício perfeito e completo, um sacrifício que ele é muito maior do que qualquer esboço desse sacrifício que existiu no Antigo Testamento, porque tudo aquilo se referia a ele. Então temos a quem recorrer, temos a quem buscar nos momentos de dificuldade. Por quê? Porque a aliança de Cristo, ela fala mais alto do que essa aliança veterotestamentária, ritual e sacrificial, que era apenas uma moldura para a figura real que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nele, tendo fé nele, entendendo a salvação por meio dele, temos tudo aquilo que é necessário para que a nossa esperança seja renovada dia após dia. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, lembre-se daquilo que Jesus Cristo fez por você. Renove o seu coração através dessa esperança. Não deixe que nada lhe distraia a ponto de você esquecer disto. É luta que tem enfrentado? Lembre da aliança de Jesus Cristo. São problemas que você não esperava e que você não consegue encontrar uma solução palpável, pelo menos no momento, diante da dificuldade enfrentada. Lembre-se da aliança que foi celebrada através do sangue de Jesus Cristo. Você tem dificuldade de olhar ali e ver uma luz no fim do túnel, diante de tanta perturbação que tem lhe acometido, de tanta dúvida que tem ocorrido dentro em si por conta da situação atual que você está passando. Lembre-se da aliança que o Senhor Jesus Cristo celebrou na cruz para a nossa salvação. Ele, sim, por meio dele, temos uma viva esperança, uma esperança inabalável. Nada pode tirar de nós, porque aquilo que ele fez e cumpriu é para toda a eternidade. Que os nossos corações se alegrem a partir dessa revelação de Jesus Cristo por meio do Evangelho, da graça do Senhor. Vamos agora diretamente para o texto, para esse primeiro quadro que traz essas informações sobre a rejeição, sobre essa desolação que era percebida pelo salmista Asaf. A sensação do coração é uma sensação de rejeição. E, de fato, nesse sentido temporal, havia uma rejeição da parte de Deus para que se cumprisse o juízo devido ao pecado do povo, né? A gente lembra daqueles textos de Deuteronômio 28, né? Se o povo não seguisse aquilo que foi estabelecido da aliança, consequências eram trazidas sobre ele. E o povo não seguiu, e as consequências vieram. E os juízos temporais de Deus vieram sobre o povo. E essa é a sensação que traz o salmista a dizer essas palavras. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Olha a sensação. Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Observe, meus irmãos, é aquele sentimento de abandono, aquela sensação que por hora pode acometer o nosso coração
de que parece que Deus esqueceu de nós. Dentro da teologia reformada, meus irmãos, a gente entende também que o pecado, mesmo por uma pessoa regenerada, quando cometido, ele tem consequências sociais na nossa vida. A gente não pode ignorar isso. A gente não é porque falamos da graça de Jesus Cristo, daquilo que ele nos ofereceu, que isso tira ou exclui o fato de que Jesus Cristo morreu por conta do nosso pecado. Então, nosso pecado é hediondo e traz consequências, mesmo para os regenerados. Aqueles que foram regenerados, quando eles pecam, eles sofrem dos juízos temporais deste pecado, que são aplicados por Deus claramente. E Deus é um Deus disciplinador dos seus filhos. Isso dá uma demonstração de que Ele nos ama, que não somos bastardos, mas que somos daquele remanescente que, por meio de Jesus Cristo, se filiou a Ele. Então temos essa noção. Mas a sensação, às vezes, vem, especialmente quando estamos vivendo uma consequência de algum pecado que nós cometemos em nossa vida. Às vezes vem a sensação de abandono, uma sensação de que parece que Deus não está vendo a situação que estamos passando, ou pelo menos não tem se inclinado em agir ao nosso favor. Mas precisamos reconhecer, sobretudo, meus irmãos, que o pecado ele faz esse tipo, ele provoca esse tipo de sensação, tá? E embora seja um lamento e a gente possa se lamentar diante de Deus, uma vez que os nossos corações diante de Deus precisam ser sempre transparentes naquilo que eles sentem. Afinal de contas, Deus conhece nosso interior e não há nada oculto a Ele, né? Então precisamos tratar daquilo que nos acomete, que nos move internamente. E é isso que o salmista está fazendo. Olha as lembranças que ele recorre aqui. Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. É óbvio que ele está falando dos levitas. Ele está falando diretamente dos levitas, daqueles que foram consagrados ao serviço no templo, que foram resgatados para esse serviço. Mas essa compreensão, entenda-se que se expande para todo Israel, porque uma vez que todos eles estavam debaixo de uma mesma aliança. Mas Asaf está recorrendo a essa imagem dessa tribo que foi consagrada para o serviço e que agora não estava no local onde deveria o serviço ser prestado. E como é que a gente chega a essa conclusão? No restante do texto. Ele diz assim: lembra-te do Monte Sião, no qual tens habitado. Então ele estava tratando de onde estava ali situado o santuário do Senhor. E essa sensação de Asaf é uma sensação de dor, meus irmãos. É alguém que sabe que foi consagrado por Deus a algo, da tribo que Deus escolheu, que Deus remiu, que Deus consagrou para servi-lo, e agora se vê impedido por conta de um bloqueio geográfico, né? E da destruição do próprio templo. E é o que ele vai dizer aqui, olha só. Dirige os teus passos. Ele está pedindo assim: Senhor, dá uma voltinha para as perpétuas ruínas, para como está lá o santuário destruído. E ele diz assim: tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Está falando de profanações. Né? Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Tiraram os símbolos que remetiam, né, ao culto ao Senhor, o candelabro, os pães da proposição, o altar de incenso, a arca da aliança. Tiraram e colocaram os próprios símbolos daqueles deuses pagãos, que de fato não são deuses, são falsos deuses. E estavam ali ocupando o lugar que era do culto, que era prestado a Deus. É uma visão do caos para o salmista. E ele diz assim: parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. É como aqueles que vão abrindo
clareiras na mata, vão destruindo tudo que está pela frente. E agora, a todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Eles destruíram tudo, Senhor, que remetia ao culto e que estava presente ali no santuário. Deitam fogo ao santuário, profanam, arrasando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. A situação era de uma dificuldade tal que aquilo que simbolizava a presença de Deus em seu povo, no meio do seu povo, a aliança de Deus com o seu povo, não estava mais lá representando a isso. E não bastasse isso, meus irmãos, os profetas não estavam mais falando qual era a palavra de Deus para o povo. Pense num castigo, né? Pense num castigo. Porque vamos transportar isso para o contexto da igreja, né? Imagine a igreja sofrendo ataques, pressões externas, sofrendo assim da influência desse mundo cada vez mais averso a tudo aquilo que se refira ao Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, né? Teve um atleta assim que ele fez um gesto cristão e ele foi impedido de continuar na sua federação por conta disso. Então, tudo aquilo que remeta ao cristianismo está agora virando um problema para essa sociedade. Agora imaginem só se nós que expomos a palavra de Deus deixamos de falar sobre a verdade para o povo, deixamos de trazer a palavra de Deus, deixamos de confrontar o pecado, deixamos de dizer qual deve ser a nossa atitude diante desse mundo cada vez mais caótico, deixando de colocar as nossas balizas nos lugares devidos, nesses marcos perpétuos que Deus estabeleceu por meio da sua aliança. Imagine se nós deixarmos de fazer isso, meus irmãos. Aí o desastre é ainda maior. A condição ainda fica mais difícil. E era isso que tinha acontecido ao povo naquela situação do cativeiro babilônico. Observe que essa palavra que ele diz assim, já não há profeta entre nós, quem saiba que até quando? Espera. Quando é que eles vão aparecer? Quando a palavra de Deus se voltará a nós? Aí ele começa com até quando, né? No verso 10, até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, à tua destra, e a conservas no teu seio? É uma situação tão difícil que cada momento que se passa gera uma frustração ainda maior no coração do salmista, a ponto de ele dizer assim: Senhor, eu sei que a gente está errado, eu sei que esse castigo veio por conta do nosso pecado, mas até quando o Senhor manterá esse castigo sobre as nossas vidas? Irmãos, há situações em que, assim como o salmista, né, a gente também se vê perguntando a Deus: até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que lidar com essa enfermidade? Até quando, Senhor, eu vou ter que lidar com essa pessoa tão difícil? Até quando, Senhor, eu vou ter que manter uma postura de testemunho cristão num ambiente que é cada vez mais avesso ao cristianismo? Até quando eu vou sofrer com com o ultraje daqueles que blasfemam o teu nome? Até quando, Senhor? Não é? Nós, meus irmãos, a gente tem uma visão, por conta da revelação das Escrituras ser muito mais nítida para nós devido ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, perdão, de que assim,
a gente vai enfrentar tudo isso até o retorno de Jesus Cristo. E Jesus voltará, né? Então, assim, até lá, vamos em muitos momentos dizer até quando. Não há dúvida disso, por conta das dificuldades, daquilo que vamos enfrentar. Cada vez mais as coisas têm ficado mais difíceis. Só não percebe isso, meus irmãos, quem não tem sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Mas para quem tem, se percebe que as coisas não vão facilitar de aqui em diante, né? As coisas vão dificultar. E a gente precisa se fortalecer no Senhor, na sua graça, para que a gente possa viver a cada instante pela fé e pela esperança do retorno iminente de Jesus Cristo, né? Aí cessarão todos esses problemas, mas enquanto estivermos nessa existência, precisaremos lidar com eles. Observe que a gente entrou agora no segundo momento do Salmo, né? Que é do 12 até o 17. A gente tem aí nesse segundo momento do Salmo algumas coisas que são muito interessantes, porque até aqui o salmista apenas lamentou. Mas agora ele busca o Senhor, rememorando os feitos de Deus, para que o seu coração se encha novamente de esperança. Eu acho que esse é um bom exercício para nós, meus irmãos. Quando as coisas parecerem que estão insolúveis, né? Quando as coisas parecerem que não estão chegando a um fim de dificuldade, não estão chegando a um fim, a gente precisa buscar tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Buscar quem Ele é. Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Esse salmo, na verdade, tem muita coisa de similar com o livro de Lamentações de Jeremias, tá? Então vamos trazer à memória o que dá esperança. E é o que o salmista aqui faz a partir do verso 12. Ele diz o quê? Ora Deus, meu rei, é desde a eternidade. Ele é quem opera, feitos salvadores no meio da terra. Duas coisas aqui saltam aos nossos olhos. Primeiro, que Deus é rei. Desde os tempos antigos, ele é rei, continua sendo rei e continuará sendo rei, soberano sobre todas as coisas. Deus está no seu trono. Nada foge ao seu controle. Ele domina sobre todas as coisas. Ninguém está acima dele e todas as coisas estão debaixo do seu comando. Inclusive as forças infernais, diabólicas, tudo isso só pode ser e existir se Deus assim o quiser e permitir, e só pode agir com a permissão de Deus. Lembram-se de Jó, né? Então, a gente tem esse Deus, meus irmãos, como sendo o nosso Deus. Ele é um Deus poderoso. E ele é poderoso em algo que a gente não pode esquecer. Ele é poderoso nos seus feitos salvadores no meio da terra. Deus é poderoso para livrar. Deus tem poder para salvar. Sabe aqueles casos que você diz assim, não, aquilo não tem mais jeito. Tem, se assim Deus o quiser. É por isso que os nossos corações, meus irmãos, precisam se fortalecer na oração, buscando a presença de Deus. Porque para Deus não há nada impossível. Sabe esse seu parente que você já ora por ele anos e anos, pedindo que Deus faça uma obra? No dia que Deus assim o quiser agir, ele fará e o seu nome será glorificado. Porque Deus tem poder para salvar. Deus tem poder para redimir a quem Ele quiser. E é por isso que a gente deve buscar a Deus e não confiar nas nossas atribuições humanas, no nosso poder de persuasão, né? Nos nossos métodos de conquista. Não, a gente precisa confiar em Deus. E como a gente demonstra essa confiança em Deus? Continuando orando. É o que o salmista está fazendo aqui, ele está orando. O salmo é uma oração. Ele está dizendo, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. Ele opera feitos salvadores no meio da terra. Como é que eu provo que ele está orando? Veja o versículo posterior. Ele está se dirigindo a Deus. Tu, com teu poder, dividiste o mar. Ele está falando daquilo que aconteceu no Egito.
quando o povo foi resgatado por Deus sob a liderança de Moisés e que o mar se abriu para que o povo pudesse atravessar a pés enxutos. Esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Isso traz aí, em sentido figurativo, uma demonstração de poder. E eu vou explicar isso um pouco melhor lendo o versículo posterior, os versículos posteriores, para que se entenda isso. Tu espedaçaste as cabeças dos crocodilos e deste por alimento as alimárias do deserto, tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. E o que ele está falando aqui, para a gente entender, meus irmãos? Ele está falando de um animal que era da mitologia ali do Oriente Próximo, que era o Leviatã. Tá? Era tipo um crocodilo, alguns diziam que ele tinha 7 cabeças. É por isso que ele diz assim: esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Aí diz assim: tu espedaçaste as cabeças do crocodilo. Então, porque existia esse sentido figurativo do Leviatã. O Leviatã era uma representação do poder do mal. É por isso, meus irmãos, que quando Thomas Hobbes escreveu a sua obra, né, Leviatã, para falar do Estado como esse poder do mal, né, sobre a vida das pessoas, sobre o controle das pessoas, fazendo com que elas fossem subjugadas por esse poder, isso sempre teve esse tipo de representação, desde o Antigo Oriente até aqui. O Leviatã sempre representou uma figura maligna, de opressão, de destruição, de domínio maléfico sobre as pessoas, entendeu? Então, Deus, por seu poder, ele destruiu o poder desse bicho, que parecia ser muito grande. Então, o que eu quero trazer aqui, meus irmãos? Há pessoas que imaginam ingenuamente que o Estado ele serve para poder favorecer as pessoas de maneira benevolente, né? De maneira amorosa, e chegam até a idolatrar o Estado, né? Como se ele fosse uma mãe, né? Ou um pai generoso que sempre tem o que oferecer para nós. Irmãos, na nossa confissão de fé, isso não é tratado dessa maneira. A gente sabe, pela ótica reformada, o conceito de soberania das esferas, né? Que cada esfera ocupa o seu lugar, são interdependentes, mas elas não podem subjugar as outras esferas. O Estado, por exemplo, não pode subjugar a família. O Estado não pode subjugar a educação. E o que a gente tem visto é que o Estado está expandindo os seus tentáculos ou enfiando as suas cabeças de Leviatã em vários lugares que não são devidos, para que se possa ter cada vez mais controle sobre as nossas vidas. Não devemos esperar idolatricamente que o Estado seja aquele provedor da nossa vida. Devemos lembrar que quem é o nosso provedor é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor. É por Ele que nada nos falta, é através dele que nada nos falta. E cabe a nós, né, devido à condição do pecado, buscar por meio de esforços dignos, através do trabalho, aquilo que é necessário para o nosso sustento e manutenção da vida, e sermos generosos com aqueles que são irmãos e que necessitam. Então, não busque no Estado esse tipo de favorecimento, tá? Não faça isso. É uma ilusão. Ele é um falso ídolo. Só existe um Deus verdadeiro, e esse sim, ele tem todo o poder para nos salvar e nos livrar. Ele diz aqui, né, no versículo 15, tu abriste fontes e ribeiros, ou seja, nos desse aquilo que era necessário naqueles momentos que mais precisamos, né? A água ali no deserto era indispensável, e Moisés tocou ali na pedra e da pedra saiu água para saciar a sede do povo. Deus é aquele que fornece a nós tudo aquilo que é necessário para a manutenção da nossa vida. Deus cuida de nós. Deus domina sobre as forças da natureza. Diz assim: teu é o dia, tua também é a noite, a luz e o sol tu os formaste, fixaste os confins da terra, verão e inverno tu o fizeste. Então, Deus, ele não é só o mantenedor, mas ele é o criador. E ele, por ser o criador e mantenedor, ele tem poder para também destruir o que ele quer, porque foi ele que fez. Então, aquilo que é dele, ele faz como quer. É por isso que não dá para comparar, irmãos, quando Deus, por seu juízo, opera
questões que muitas vezes para nós, no nosso tempo, são questões difíceis de entender, né? Como algum morticínio, alguma coisa desse gênero. Mas a gente tem que lembrar que Deus é o doador da vida. É Ele que é dono, não somos nós. A nossa vida, meus irmãos, é uma dádiva de Deus. Estamos, meus irmãos, se não fosse a graça de Jesus Cristo, estaríamos todos, assim, debaixo da ira de Deus. A gente precisa entender isso. Parece que a gente às vezes é reformado só para algumas coisas. Para outras a gente tem dificuldade de entender, né? A doutrina da reforma protestante, né? As pessoas querem que seja atualizada também, né? Atualiza a Bíblia, atualiza a doutrina para os nossos tempos, para ficar uma coisa melhor, né? Mais palatável para esse ser humano mimizento da nossa época. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Tá claro, Deus é rei, domina, opera feitos salvadores, tem poder para destruir a ação do maligno, e ele faz isso como ele quer e da forma como ele quer. Então, aquilo que se diz respeito ao cativeiro babilônico, Deus ia assim subjugar depois a Babilônia e ia agir também promovendo juízo sobre aquele que usou, né, de violência contra o povo de Deus e destruiu o santuário. Então, Deus também faria juízo nesse sentido à Babilônia. Está ali nas profecias de Isaías, tá? A gente sabe que isso aconteceria. E aí ele diz assim: lembra-te disto. O inimigo entra aqui na terceira parte do Salmo, né? Que vai do verso 18 até o final, até o verso 23, que é lembra-te e não te esqueças. Essa é a moldura dessa terceira parte. Ele diz assim: lembra-te disto. O inimigo tem ultrajado ao Senhor e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Então, lembra-te disso, Senhor. Que, um inimigo tem ultrajado ao Senhor e tem blasfemado o teu nome. Lembra disso, Senhor. E aí ele diz outra coisa: não entregues a rapina a vida da tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. O que ele está trazendo aqui? Ele está dizendo que Israel é como uma pomba que é cuidada por Deus. Não entregue essa pomba a uma ave de rapina que vai matá-la, que vai destruí-la, que vai pegar com as suas garras e arrastá-la para ser morta. Não faz isso, Senhor. E ele diz assim: não te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Ele está dizendo assim: Senhor, eu sei que isso é consequência do pecado, mas que isso não seja para sempre. Que tu possas vir sobre nós. Faz algo por nós, Senhor. E aqui entra o versículo que eu creio que seja talvez um dos mais importantes do Salmo, porque ele diz assim, Asaf fala da seguinte maneira: considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Consideras a tua aliança. Meus irmãos, a gente precisa aprender a orar assim, dizendo a Deus assim: Senhor, olha a situação em que estamos vivendo em nosso tempo. Nós somos teu remanescente. Somos o teu povo, ovelhas do teu pasto. Povo este que tem contigo uma aliança pela fé, baseada em promessas que são muito maiores do que aquela promessa de terra geográfica, mas é uma promessa muito maior, que se expande para um novo céu, uma nova terra, que se expande para uma ordem cósmica completamente redimida. Olha e considera essa aliança que tu tens conosco, Senhor. E aí ele diz: não fique envergonhado o oprimido. O oprimido é o povo aqui de Israel, tá percebendo, né? Somos oprimidos, meus irmãos, nesse mundo tenebroso. Mas não é oprimido para a gente ficar se vitimizando. É oprimido para a gente entender que esse mundo que jaz no maligno, esse sistema corrompido que opera neste mundo, age para oprimir aqueles que servem a Deus. Sempre foi assim. Do martírio dos primeiros cristãos até aqui, meus irmãos, não tem muita coisa diferente. Aquilo que acontece na África com cristãos
a perseguição que é impetrada por aqueles grupos extremistas, como Boko Haram, né, que querem fazer um califado. Existem muitas coisas acontecendo no mundo que a gente não sabe disso, porque no Brasil, embora sejamos aqui, ali perseguidos, né, de forma muito mais sutil, né, que é ideologicamente, mas existem pessoas, irmãos nossos, que sofrem na pele a perseguição e morte, tá? E aí ele diz assim, não fique envergonhado, oprimido. Não fique. Não deixa que isso fique assim, Senhor. Louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Que a gente não seja só lamento, né? Mas que a gente possa ser também louvor. É difícil, né, meus irmãos, a gente viver uma vida toda só lamento, 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 lamento. A vida cristã não é assim. A gente sabe que a gente tem momentos que lamentamos, mas também momentos que nos alegramos, que agimos em ação de graças ao Senhor pelos benefícios que Ele também nos tem concedido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é assim? Deus não vai exigir de nós a ponto que venhamos a desmaiar em nossa fé, a nos desanimarmos. Ele permite que enfrentemos certas coisas para o nosso próprio fortalecimento e para que a nossa fé também seja fortalecida. Mas não é para que a gente venha desanimar, não é? Então é nesse sentido o salmista busca a Deus. Porque ele diz assim, Senhor, não quero só me lamentar, eu quero te louvar também. E por fim ele diz assim, levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria casa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias, não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. É algo que foi... A gritaria é porque nas batalhas, meus irmãos, isso acontecia em dois momentos. Quando ia se pelejar, exato naquele momento se bradava um grito para que as forças do exército pudessem ir avante, né, para a peleja, e também trazendo os despojos de guerra, se gritava-se. Então, assim, agora ele está dizendo assim, Senhor, pleiteia, mas não é mais a minha causa, a causa do teu povo, é a tua causa. Porque uma vez que Deus tem uma aliança com esse povo, a causa desse povo passa a ser também a causa de Deus. Uma vez que Deus tem uma aliança na vida da igreja, a causa da igreja também passa a ser a causa do próprio Deus. Você acha que pode ser um pouco difícil de se compreender o que eu estou falando, mas eu vou demonstrar isso. A igreja, no primeiro século, ali, após a assunção de Jesus, ela foi perseguida, não foi? Perseguida pelos judeus. Existia um homem chamado Saulo de Tarso, que a Bíblia diz que era como uma fera selvagem, partindo para cima da igreja para destruí-la. Não é isso que a palavra de Deus nos diz lá nos Atos dos Apóstolos? E o que aconteceu naquele caminho de Damasco? Jesus se revela a Paulo. Paulo cai por terra. E ele diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ora, Paulo estava perseguindo a igreja. Mas a causa da igreja, da propagação do evangelho, era a própria causa de Deus. Foi o próprio Cristo que comissionou a igreja a esse fim. Então, o salmista se dirige a Deus com esse senso de que a aliança de Deus faz com que o povo de Deus esteja dentro de uma causa que pertence ao próprio Deus, de um culto que é devotado a esse Deus. E nesse sentido, ele ora a Deus para que ele não esqueça disso, para que ele possa lutar as suas batalhas por seu nome e por amor da aliança que ele tem com o seu povo, e que os inimigos não venham crescer ainda mais contra eles. É assim que é o desfecho desse salmo. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Santo Deus e Pai, nós somos gratos pela oportunidade que nos concedes de aprendermos a Tua palavra. Ó Deus, ensina-nos a lamentar também,
nesses momentos difíceis que enfrentamos aqui nesta existência. Ó Deus, esse lamento coletivo pode ser traduzido para nós também, Senhor, como lamento do teu povo no nosso tempo. A tua igreja, Senhor, sofre perseguições em vários níveis. Pelo sistema, Senhor, ideológico que tem cada vez mais sido tratado, Senhor, como uma agenda contrária a tudo aquilo que se refira ao cristianismo, especialmente à espiritualidade judaico-cristã. Ajuda o teu povo, Senhor. Naqueles frontes, Senhor, em que irmãos nossos são perseguidos em países que ser cristão pode custar a vida, Senhor. Estende as tuas mãos sobre o teu povo, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecer como povo, a te buscar. Ajuda-nos, Senhor, a renovar a esperança no coração, rememorando que Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, trazendo à nossa lembrança os Teus poderosos feitos para a nossa salvação, aquilo que Jesus Cristo operou na cruz por nós, para nos redimir. Ó Deus, diante das nossas dificuldades, da dificuldade de cada um dos meus irmãos que estão aqui, eu invoco, Senhor, a Tua aliança, a aliança que foi celebrada através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo na cruz. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua aliança, para que a Tua causa, Senhor, que é a nossa causa, que é a causa da igreja, a de levarmos o Evangelho a todas as pessoas, não possa ser impedida. E sabemos que não será impedida, porque Teu próprio Filho nos disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E embora, Senhor, soframos perseguições, dificuldades, apostasia, a Tua igreja permanecerá indo adiante, marchando como um exército para a glória do Teu nome. Senhor, sabemos que enquanto estivermos aqui neste mundo, enfrentaremos adversidades. É por isso que nós te rogamos, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Refaz todas as coisas. Traz, Senhor, a essa realidade eterna para que possamos viver na plena alegria do Teu reino pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa oração por Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe e até a próxima leitura orante dos Salmos.